Olá pessoal, depois de muito tempo, vamos resolver uma questão de geometria aqui da OBMAP, lá de 2024, e trata-se do nível 2, que é o final do ensino fundamental. Então você tem aqui uma figura formada por 4 quadrados, esses quadrados aqui, eles são feitos, cada um deles a partir da diagonal dos anteriores, e o primeiro tem diagonal que vale 1 centímetro. Aí ele pergunta, né, qual é a área em centímetros quadrados do triângulo sombreado. Eu decidi trazer essa questão porque nem o GPT conseguiu acertar, o GPT-4o no caso. Então, como vocês podem ver aí no print, ele fala que a resposta é 3/2, mas vamos ver que essa não é a resposta correta. Bom, lá da teoria de quadrados, quando você está estudando o lado de um quadrado, é possível relacioná-lo com a diagonal, né? Essa diagonal aqui, pelo teorema de Pitágoras, nada mais é que raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, os catetos desse triângulo retângulo valem L, e portanto fica raiz quadrada de 2L ao quadrado, que é L raiz de 2. Então, você pode dizer que num quadrado é válido dizer que a diagonal dele é L raiz de 2, sendo L o lado desse quadrado. Como nós temos a diagonal desse quadrado menor, quanto que vale o lado dele? Bom, se você tem a diagonal e quer descobrir o lado, basta dividir por raiz de 2, né? Então, como a diagonal é 1, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, o lado aqui desse quadrado menor é 1 sobre raiz de 2, certo? Agora, vejamos o lado desse outro quadrado aqui. Bom, a diagonal AB acaba coincidindo com o lado desse quadrado, então aqui vale 1. E agora, para o cálculo desse outro lado, você sabe que a diagonal ela é dividida ao meio quando você traça as duas diagonais, né? Então, esse ponto aqui ele define o ponto médio. E como o lado desse quadrado é 1, esse 1 se repete para cá. E como aqui é 1, aqui também vai ser 1. Então, o lado desse quadrado maior acaba sendo 2. Então, você já tem a base do seu triângulo, vale 2. Agora, é interessante você traçar duas paralelas, uma paralela saindo da base e a outra paralela passando pelo vértice oposto a essa base. Porque como você tem ângulos de 90 graus aqui, então a distância dessas duas retas paralelas vai te dar a altura desse triângulo, né? Certo, mas para isso você precisa dessa medida, dessa outra medida também e dessa aqui, que eu vou destacar em vermelho. Então, se você encontrar o valor desses segmentos aqui, você acaba o problema, porque daí basta fazer base vezes altura dividido por 2. Certo, mas esse segmento vermelho que eu desenhei, quanto que ele vale? Se eu traçar a diagonal do quadrado menor, você nota que ela vale metade desse segmento, né? Justamente por conta da diagonal ser dividida em dois pedaços iguais. E aí você acaba definindo um quadrado de lado igual a metade da diagonal 1. Então, esse segmento pequeno em vermelho acaba valendo meio. E daí você então já tem que a altura do triângulo vai ser 2 mais 1 mais meio. E daí basta fazer então que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é meio, a altura é a soma daquela fração com 2 mais 1 e divido por 2. Então, basta resolver essa continha, né, porque cancela o 2. Daí você vai ficar com 3 mais meio e isso te dá 7/2 unidades de área. Nesse caso aqui, tem que ser em centímetros ao quadrado. Então, essa seria a resposta e não 3 meios como o GPT-4o colocou. É uma questão bem bacana porque envolve o conhecimento aí de quadrados e construção geométrica, né, para você não se complicar no cálculo dessa área, né? Essa fórmula mais fácil que tem para se calcular a área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que você tem que ter esse insight, né, de construir as retas paralelas e utilizar a geometria do problema a seu favor. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.